Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje, dia 6/4 de abril, segunda-feira, semana começando, e a gente está avançando na nossa matéria, né? Conseguimos terminar nossa unidade 1 e estamos entrando agora na unidade 2 e vai ser uma experiência nova para vocês, né? A proposta é que vocês façam a atividade da página 5 aí em casa, tá? Eu vou disponibilizar, passar essa atividade número 5 para vocês lá no fórum, tá? E é interessante que todo mundo faça atividade, tá? Logo depois vocês estiverem acompanhando essa aula. Acho que essa é a melhor ordem cronológica para a gente continuar seguindo aqui. Então vamos lá, gente. Tema 1, organização econômica. Organização econômica é o nosso primeiro tema. E é um tema bem tranquilo, eu acho que vocês vão conseguir absorver bastante coisa. Até porque, pelo que eu percebi em sala de aula, vocês já são ligados a essas questões. Muitos de vocês já entendem muito bem sobre o que são alguns desses sistemas econômicos, tá bom? O livro começa falando pra gente que a organização da produção, distribuição e ofertas de bens de consumos e serviços, elas dão origem aos modelos conhecidos como sistemas econômicos. São dois. Nessa videoaula a gente vai entender o primeiro, o sistema capitalista, tá? A gente vai começar por ele, que é como o livro propõe pra gente, tá bom? O que você precisa saber? Que atualmente o sistema de organização econômica e social predominante na maioria dos países do mundo é o capitalista, tá? O outro é o socialista, mas nessa aula a gente vai focar nesse que é o principal sistema econômico, porque foi o que eu disse, ele já se encontra na maioria dos países. Então não tem como a gente pensar que capitalismo e socialismo estão divididos de maneira igualitária no mundo, pois não é. O sistema mais difundido no mundo é o capitalista, é o que inclusive nós vivemos, né, no sistema capitalista. Então vamos lá, gente. Esse sistema ele apoia basicamente, se apoia, se sustenta na separação de trabalho, né, e nos meios de produção, que são os recursos de matérias envolvidos direta ou indiretamente no processo produtivo, como máquinas, equipamentos, matérias-primas e terras para o cultivo. Então o que acontece? Onde ele está? Ele está justamente nessa divisão entre as pessoas que trabalham, no que vai ser trabalhado e aonde vai ser trabalhado, tá? Então vocês vão entender que tem uma divisão, uma certa divisão nisso aí. Essa separação entre trabalhadores e meios de produção origina uma lógica. De um lado, trabalhadores vendem sua força de trabalho, que é isso que os trabalhadores vendem, né? Nós vendemos nossa força de trabalho para obtenção de lucro, de capital, entendeu? Então tem uma pessoa do lado de lá que vai fazer a compra disso, entendeu? O texto vai continuar falando justamente sobre isso. Em troca de um salário, né, ele vende sua força de trabalho. E do outro lado, os capitalistas, proprietários de meios de produção, contratam os trabalhadores para produzir mercadorias visando a obtenção de lucro e aumento de capital. Então vamos lá. Ó. Se por um lado o capitalismo oferece alguma liberdade de trabalho e desenvolvimento empresarial, por outro, ele não garante fonte de renda a todos os trabalhadores, o que pode gerar desigualdade social. Então, basicamente, o que o texto está falando para a gente é o que eu mencionei agora. Você tem, por um lado, você tem trabalhadores vendendo sua mão de obra e, do outro lado, pessoas comprando essa mão de obra e pagando um valor por isso. Então, são negociatas, né? Nós fazemos negociações em relação à nossa fonte de trabalho, em relação ao nosso meio de produção, tá? E tem pessoas que estão vendendo e tem pessoas que estão comprando. É uma relação mútua, né? De dependência, inclusive. Então, porque isso acontece, nós também sabemos que tem pessoas que vão ficar fora disso aí. Nem todo mundo vai estar trabalhando. Nós somos hoje mais de 13 milhões de desempregados no mundo, né? No Brasil, perdão. No Brasil nós somos mais de 13 milhões de desempregados. Nós sabemos que parte da população vai estar conseguindo vender sua força de trabalho e parte da população não vai estar conseguindo vender sua força de trabalho. E é uma relação natural para o sistema capitalista, tá? Não estou falando que é certa, estou falando que é um sistema natural, tá bom? Então o livro ele traz aí pra gente uma imagem, né? Ele diz pra gente aí o que é força de trabalho e o que é capital. Se você não sabe, dá uma olhadinha no cardzinho aqui no seu lado esquerdo do livro, tá bom? E aí ele traz uma imagem, né, pra gente também, né? Uma imagem, ó, que expressa bem o que é esse sistema capitalista, né? Uma cidade grande, né? Com letreiros luminosos, fazendo propaganda para vários
várias empresas globais, né? Então vamos lá, gente. Passando a página, a gente vai para a página agora, para a página 7. O que a página 7 tem pra gente aí, ó? Características do capitalismo. Características do capitalismo. Vamos lá. E o livro divide bem, tem uma divisão bem interessante do que são essas características marcantes, principais do capitalismo. Por essas características você vai ter que fazer a separação de um sistema e do outro. Por isso que é importante nós fixarmos essas características aqui agora. Trabalho assalariado, como a gente basicamente falou agora. O trabalhador recebe um salário em troca do trabalho que realiza. Uma relação quase que de compra e venda, né? Eu vendo meu trabalho e recebo dinheiro em troca disso. É talvez a relação mais usada no mundo, né? Quem a gente não conhece que trabalha e recebe um salário, não é isso? Propriedade privada por meios de produção. Os meios de produção pertencem predominantemente a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Porém, em muitos países capitalistas, o Estado também é dono de vários meios de produção. O que a gente tem de mais característico é isso. Pessoas controlando uma coisa, ou pequenas empresas ou grandes empresas controlando porções de negociatas também, de negócio, de mercado, de tudo que você possa imaginar. Mas você também tem o Estado. E aí o Estado entra como um dono também de empresas públicas, né? Empresas públicas, que existem várias aqui no Brasil também, elas também fazem parte do modelo, tá bom? No capitalismo. Você tem aí, ó, empresas públicas, geralmente elas estão no setor de fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, mineração e refino de petróleo. Beleza? Um exemplo delas, Petrobras. Tranquilo? Economia de mercado. A economia é controlada por empresas que decidem como, quando e quanto e onde, né, produzir, estabelecendo um preço e as condições de circulação das mercadorias de acordo com a variação da oferta e da procura, tá? Então a economia de mercado é isso. Você pauta o mercado, pauta a economia na diversidade do mercado, né? Na dinâmica do mercado. Então o mercado é que vai gerar a pauta para a economia. Então isso tudo vai depender muito de como as coisas vão ser produzidas, vão ser vendidas, tá? Então o mercado ele espera muito também da economia e é uma relação cíclica, né? A economia também espera muito do mercado, tá? Para ser produzida. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso aqui, ó, na lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Os preços das mercadorias elas variam de acordo com a procura por parte do consumidor e a quantidade de produto disponível à venda. Por exemplo, se há grande produção de leite, o preço desse produto tende a cair. Se a produção é pequena, o preço tende a aumentar. Eu acho que eu até expliquei isso para vocês, eu não tenho certeza se foi para vocês que eu expliquei. Mas olha só, pensa, se eu produzo, por exemplo, milho. Milho é um grão, e é um grão que ele me permite estocagem. Eu posso estocar milho. Então, eu estou aqui agora vendendo milho. Eu quero produzir muito milho. E aí, quando eu terminei minha produção, que eu ensacolei tudo, que eu ia começar a vender o milho, o preço do milho deu uma caída. O que eu posso fazer com o meu milho? Se o preço do milho caiu, é sinal que tem muita gente vendendo milho no mercado. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu milho, guardar ele no local, um abrigo bem seguro de água, né, de qualquer fator natural. E aí eu vendo esse milho somente quando o preço estiver no valor que eu acho que é o preço mais justo. Então eu estoquei meu produto, esperei o mercado oscilar, variar, se regular, e aí eu só vendo quando eu acho que é um preço bacana. Então, quanto maior a demanda de um produto, menor é o preço dele, porque a lei é da oferta e da procura, não é isso? Se eu tenho muita procura e pouco produto, o preço é alto. Se eu tenho baixa procura e muita oferta de produto, o preço acaba abaixando, não tem jeito, tá certo? O lucro é o que as empresas, todas elas, objetivam. Então, o que é o lucro? É quando eu calculo, eu subtraio, né, na verdade, os custos da minha produção, quer dizer, o valor que eu pago para o meu empregado, o valor que eu pago na matéria-prima, e aí o valor que eu vendo. Se eu fazer essa conta de subtração, eu vou chegar num valor que eu tenho como lucro. Então, o que o dono de empresa, a pessoa capitalista, nesse contexto, ela costuma fazer? Ela costuma diminuir o máximo que ela pode dos gastos.
Então, ela paga o menor salário possível para o empregado, ela compra matéria-prima no menor preço possível para que ela tenha um lucro maior. Quanto mais eu diminuo essas coisas que oneram, né, o meu preço, eu tenho lá na frente um lucro muito maior, tá? Então o lucro é basicamente isso, tá? O texto fala basicamente isso pra gente, ó. Ele fala aqui, quer ver? Vou pegar aqui, ó. Para aumentar o lucro, os capitalistas diminuem os custos da produção, recorrendo a matérias-primas mais baratas, ou o aumento da produtividade por meio de avanços tecnológicos, também é muito importante. E a redução de salários pagos aos trabalhadores, que é outra coisa absolutamente verdadeira. Concorrência. Para obter maior lucro, as empresas buscam oferecer diferentes produtos e conquistar cada vez mais consumidores. A concorrência entre as empresas tende a influenciar na redução de preços, o que é outra grande verdade. Quanto mais empresas no mesmo setor vendendo coisas parecidas, eu tenho uma regulação de preço, porque eu tenho muita demanda com várias empresas oferecendo o mesmo produto. Então eu vou ter um preço um pouco mais equilibrado. Repara, se eu tenho uma empresa que ela domina o mercado, só ela vende isso, ela pode colocar o preço que ela quiser. Não tem concorrência, né? Não tem dificuldade para ela manuseia o mercado da maneira que ela acha necessário, entendeu? Então é por isso que é interessante existir concorrência, tá? Concorrência, ela molda o mercado e aí faz os preços. É muito bom pra gente, consumidor final, né? Concorrência vai ser muito bom pra gente, tá bom? Vamos lá então. Vamos passar nossa página para nossa página 8. Olha lá. Origem e fases do capitalismo, tá? O texto aqui é bem preciso também. Ele fala pra gente aqui, ó, que o sistema capitalista ele teve origem em decorrência com a decadência do feudalismo no final do século XV na Europa e transformou as relações econômicas e sociais existentes. Sua consolidação ocorreu com a Revolução Industrial em meados do século XVIII na Inglaterra, beleza? Então olha só, você tem um sistema que ele estava produzindo tudo, ele gerava todas as riquezas, que era o feudalismo. Esse sistema ruiu, ele acabou, e em detrimento desse sistema que acabou, que deixou de continuar, surgiu um novo sistema, né? O sistema capitalista, que é o que nós temos até hoje, basicamente, tá? Ele é dividido em três fases, né? Você tem um capitalismo comercial. Capitalismo comercial, eu acredito que vocês tenham estudado isso lá no 7º ano, inclusive, tá? Você tem uma fase de grandes expansões marítimas, né? Iniciadas no final do século XV, né? Conhecido como as grandes navegações. As grandes navegações, ou você pode entender também como mercantilismo, foi a fase que os países europeus que dominavam, né, tinham hegemonia global de mercado e economia naquela época, eles começaram a avançar sobre outros territórios, vender seus produtos, né, metais preciosos, especiarias, né, começaram a avançar de maneira avassaladora sobre outros países para conseguir mais território e para conseguir maior mercado consumidor de seus produtos e até mesmo estabelecer trocas de relações de produtos, também de pessoas, tal, mercadorias. Então foi um período de grande avanço para a Europa. A Europa começou a avançar e se tornar cada vez mais competitiva, né, cada vez mais hegemônica no mercado global. Tá? E o texto fala justamente isso pra gente. Ó. Nesse período, os europeus empenharam-se na ampliação das relações comerciais, principalmente entre a Europa e a Ásia, e a expansão geográfica por meio da colonização de novos territórios na América, né? E aí, Brasil, nosso caso, né? Nosso caso específico, na África e na Ásia. As características mais marcantes dessa fase foi a exploração de matérias-primas e metais preciosos nos territórios colonizados. Foi o nosso caso também, perdemos muito ouro, né? Muito ouro, muito diamante, muito pau-brasil. Tudo que a gente tinha de riqueza foi nos tirado, né, por nossos colonizadores. Você tem aí, ó, o capitalismo, a segunda fase é o capitalismo industrial, tá? Em meados do século XVIII, na Inglaterra, iniciou a chamada Revolução Industrial, que se consolidou como um sistema capitalista que com a invenção das máquinas a vapor. A máquina, ela surgiu num contexto muito propício para essa revolução, né? Porque foi a partir da máquina que as pessoas começaram a produzir em maior número, né? A gente chama de produção em série. Né? As pessoas começaram a dividir a produção e produzir cada vez mais com o uso do maquinário. A máquina a vapor ela chegou para isso, ela chegou para poder aumentar o volume da produção. Tá? As pessoas começaram a produzir em série várias coisas. Com esse aumento da lucratividade, do aumento da produção, gera tudo isso aí que a gente
observou na Revolução Industrial, por isso que ela foi um marco, tá, pra gente. Então olha aí, ó, a indústria se transformou na principal atividade do capitalismo e permitiu a produção em larga escala, caracterizada pelo emprego da mão de obra assalariada, trabalhador novamente vendendo sua mão de obra, né, em troca de dinheiro, de lucro, pelo emprego da mão de obra assalariada, pela divisão das tarefas produtivas, além de proporcionar a concentração de mão de obra no espaço, influenciando na formação do crescimento das cidades, né? Você começou a trazer pessoas do campo para a cidade, num movimento chamado êxodo rural, né? As pessoas começaram a sair da área rural, começaram a chegar nos grandes centros, onde existiam as indústrias começaram a acumular riquezas e pessoas, e aí surgiram os grandes centros urbanos, que é onde tinham as indústrias e é onde as pessoas queriam estar por causa do trabalho que as indústrias geravam também, tá? Então você tem um aumento de mercado, consumidor, tal, e isso precisou ser expandido, né? Então, até a Inglaterra, que iniciou o processo de revolução industrial, ela percebeu que com o tempo ela precisaria de novos mercados, de mais intensificação, de maquinário, né, de tecnologia, de avanço, né? Então, aí a gente entra na terceira fase, né? A terceira fase do capitalismo, que a gente entende aqui como fase do capitalismo financeiro, que é uma coisa um pouco mais recente, tá? Caracterizado pela integração do capital industrial e bancário, o capitalismo financeiro iniciou a fusão entre indústrias e bancos no final do século XIX. E persiste até os dias de hoje, tá? Essa fase se consolidou após a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918, tá? Depois dessa Primeira Guerra Mundial, quando as empresas associadas a instituições financeiras aumentaram a sua influência, né? As indústrias passaram a realizar grandes operações de crédito para financiar inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção, tá vendo? As empresas entenderam que quanto mais elas crescessem, elas precisariam de mais investimento e de mais tecnologia, que uma coisa depende da outra, né? Quanto maior o número de investimento, maior você consegue trazer essa tecnologia para dentro dessa indústria, né? Cara, aumentando a sua produtividade, ela conseguiria vender para um número muito maior de países, de pessoas, atingir um número muito maior de pessoas, tá? Então é por isso que isso aconteceu. E aí o texto fala aqui no finalzinho aqui pra gente, é uma coisa que eu acho que vocês já até conhecem, não sei, talvez seja da realidade de vocês também. Uma forma dos empresários garantirem dinheiro para investimentos é a venda de cotas de suas empresas nas bolsas de valores. O que é uma pessoa ter uma cota de uma bolsa de valor, né, de uma empresa, né? As empresas, elas negociam as suas ações, né, que são na verdade pedaços da empresa, por alguns valores. Fazendo isso, elas conseguem ter o retorno em dinheiro. As pessoas ou outras empresas, inclusive, vão lá no mercado financeiro e compram pedaços de uma empresa. Esses pedaços são chamados de ações. Essas ações ajudam as empresas a se fortalecerem economicamente, né, financeiramente, e a também se consolidarem no mercado. É, né? Uma forma de ajudar elas não quebrarem também. Né? Quanto maior o número de investimento de aplicação financeira, mais elas conseguem prosperar, né? Trazer um número maior de investimento. Né? Essa fase, gente, é a fase do capitalismo. No nosso próximo vídeo, a gente vai entrar na fase socialista, tá? do sistema econômico. Essa primeira foi para a gente conhecer de fato o capitalismo. Claro, é interessantíssimo que vocês leiam, né, todas as páginas que a gente trabalhou aqui agora. Faça uma leitura concisa, dinâmica em casa, tranquila. Aprendam tudo, leiam tudo com detalhe. O vídeo aqui foi só para explicar. Tentei deixar o vídeo basicamente como seria a nossa aula. Uma explicação da matéria, uma leitura mais dinâmica, assim, como a gente trabalha em sala de aula. É interessante que vocês leiam tudo, tá? Façam as atividades, vão estar propostas lá no fórum, tá? Todo mundo me responde lá pelo fórum, eu vou deixar as atividades da semana lá no fórum e na sexta-feira eu vou postar as correções para vocês. Beleza? Um abraço, gente. Tchau, tchau.